bem-vindos ao Hipocast, o podcast que quer discutir saúde com liberdade. Eu sou o Vinícius de Souza, sou médico e sou o diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nessa edição do Hipocast, nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo e que está extremamente em voga, que é publicidade médica e publicidade em saúde. Um tema polêmico, muito difícil da gente conversar, mas, como todos os temas que a gente conversa aqui, o segredo é falar sobre ele com liberdade e com boas pessoas para se conversar. Para isso, eu conto hoje com dois excelentes convidados, a nossa advogada do departamento, daqui da casa, Departamento Jurídico do Siemens, doutora Gisela Castro, e o jornalista Rogério Beidac. Bom, antes de largada, tá? Aqui no nosso Hipocast a gente só tem duas regras, tá? Que são 2 pedágios que têm que ser pagos por todo mundo que participa, que são responder 2 perguntas, tá? Primeiro, quem é você? E segundo, por que você faz o que faz? Depois disso, respondidas essas, a gente pode seguir por onde a gente quiser. Doutora Gisela, por favor, quem é você e por que você faz o que faz? Olá, então, eu sou a Gisela, como o Dr. Vinícius apresentou, e eu sou advogada, consultora, trabalho no Sindicato Médico há quase 8 anos, trabalho com direito médico, tenho uma grande paixão pelo direito médico, sou uma estudiosa do direito médico, foi a área em que eu me achei no direito. Eu já estava quase desistindo do direito e descobri o direito médico trabalhando no Sindicato Médico. Por que eu faço isso, né? As pessoas perguntam, tá, mas é só isso, né? Quem está no meu lugar, quem faz o trabalho que eu faço de atender os médicos no front, no ambiente de trabalho, no consultório, no hospital, na clínica, no postinho de saúde, em que aquele médico tem uma dúvida, entra em contato contigo, te faz um questionamento, tu ajuda aquele médico de maneira preventiva, tu evitou que aquele médico errou. Então, quando tu evita que aquele médico erra, tu evita um processo, tu evita um desgaste, tu evita que pessoas acabem sofrendo com isso, tu pode ajudar um médico a salvar uma vida, tu pode ajudar um médico, e isso é extremamente gratificante. Eu vou dar um exemplo prático bem simples. Muitas vezes os médicos não têm total conhecimento do seu contrato de trabalho. E aí são designados para uma determinada atividade e que eles acham que aquela atividade não é do médico, né? Que ele não tem que fazer aquilo. Vou dar um exemplo assim bem simplesinho. Tem que fazer um transporte de um paciente. Ah, mas eu não quero fazer o transporte desse paciente. Doutor, se o senhor não fizer o transporte desse paciente, se esse paciente vir a ter um infortúnio maior, haver enfim, uma tragédia qualquer, o senhor por não, e que com a presença do médico isso poderia ter sido evitado, o senhor venha responder por isso. O senhor pode vir a responder civilmente, administrativamente, penalmente. Então, eu sugiro, eu oriento como advogada que o senhor faça essa transferência desse paciente, acompanhe esse paciente. Depois a gente discute a questão do seu contrato, mas neste momento, como é um caso de urgência, esse paciente é importante que você vá. E isso acontece muitas vezes com o jovem recém-formado, né? Que não tem a vivência, que ainda não tem essa informação. E isso é tão bom em saber que ele vai me dizer, tá, doutora, então eu vou e depois eu ligo para a senhora de novo. Perfeito. Olha quanta coisa eu evitei com uma simples orientação, com um simples esclarecimento legal. Então, assim, é muito gratificante. Que bom. Sabe, só deixa eu fazer um pontinho assim. Eu sei que quando eu apresento, eu sumarizo de uma forma que é quase um desserviço, né? Porque eu falo advogada, Gisela, jornalista, o Rogério, mas é porque é o legal, eu acho, que talvez as únicas pessoas que são capazes de dizer o que realmente fazem, quem são vocês mesmos. Então, por isso que eu tento deixar o mínimo de informação para que vocês possam aí falar quem são vocês, o que vocês fazem, o que fazem, e agora o Rogério. Olá, obrigado pelo convite. Eu tenho uma longa história na saúde, né? Eu comecei em 1985 como estagiário do CIE na Santa Casa de Porto Alegre. Ajudei a criar o sistema de assessoria de comunicação e de imprensa dentro da Santa Casa, e lá pude participar de todo o desenvolvimento da Santa Casa, as melhorias, todo a parte que depois acabou transformando a minha vida, que é mais na questão do marketing, da gestão no segmento de saúde. E fiquei na Santa Casa durante 13 anos
Depois fui trabalhar no Hospital Moinhos de Vento. E aí depois tem uma história interessante sobre publicidade que eu quero contar, trazer da postura do Moinhos de Vento, como é que funcionava isso em 1999. Depois eu fui trabalhar no Instituto de Cardiologia. Quando eu fui trabalhar no Instituto de Cardiologia, eu constituí a minha empresa, que chama-se Global Life, que é uma empresa de marketing e gestão e comunicação, marketing na saúde, né? Uhum. E de lá, depois fui ser diretor executivo da fundação do HPS, diretor executivo de um laboratório de imunogenética, já, e daí mais na parte de gestão. E trabalhei no interior também, em hospitais, clínicas, etc. Por que eu faço isso? Porque é difícil resumir em uma frase só toda essa paixão, mas trabalhar com vida, né, trabalhar dentro de hospitais, tu tem uma montanha-russa de emoções, né? Desde ter que poder ter o prazer de assistir dentro da sala o primeiro transplante de pulmão da América Latina, poder assistir uma cirurgia robótica de coração, um implante de um coração artificial, separação de chifópagas que estavam presas por um coração, documentar isso, né? Então eu acho que essa oportunidade de tu vivenciar momentos históricos e saber o filtro, como tu vai passar essa informação para a comunidade e ajudar o médico a entender como é a melhor forma de se comunicar. Então isso tudo foi me abraçando, e hoje eu não só faço isso, mas eu também trabalho na área cultural ultimamente, né? Porque já são mais de 30 anos, eu quero também um pouco dar uma mudada um pouco, mas é muito prazeroso. E o que eu acho muito interessante é que as duas áreas, né, jurídica e aí vamos entrar em comunicação, marketing, é engraçado como vocês traçaram elas para tangenciar a saúde, né? E isso provavelmente deu para vocês uma visão muito mais holística em termos de saúde do que muitos profissionais de saúde. Porque vocês conseguem ver o todo, né? Eu acredito muito que o profissional de saúde, aqui o médico em específico, ele tem essa capacidade de transitar entre as esferas sociais. Porque ele atende desde o mais pobre até o mais rico, o mais corrupto, o mais honesto, não interessa. E é engraçado como vocês na área de atuação, engraçado não, é incrível como vocês na área de atuação de vocês tangenciaram e entenderam a saúde, né, por essa visão, né, pela visão jurídica, pela visão da comunicação. E por isso que esse tema é tão legal. Eu falei polêmico, óbvio, no começo, porque hoje em dia parece que absolutamente tudo é polêmico, né? Tudo tem que decidir um lado, ou sim ou não, ou Y ou X. E publicidade em saúde não deveria ser tão polêmico, né? Ou deveria? Ou realmente a gente tem motivos para achar esse tema polêmico? Do meu modo de ver, eu passei por essa transição, né? Que no começo da minha carreira a gente não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha... E a forma de trabalhar essa questão, ela era muito mais rígida, né? Existia... Porque eram os grandes meios de comunicação, né? Era o rádio, o jornal e a televisão. Então, tu aparecer numa entrevista na RBS TV, na Globo, da época, isso te gerava demanda para consultório, né? Então, dentro dos hospitais, tu ganhava importância porque os médicos te tratavam bem para eles serem lembrados, para poder ir para a mídia, para poder que era a forma mais fácil, mais visível. E obviamente que aí tem toda a questão da polêmica é quando não tem bom senso, né? Eu acho que a grande palavra que rege toda essa história é se o profissional tem bom senso. Se o profissional tem bom senso, cara, tu não vai ter problema. Tu vai poder trabalhar. Eu já enfrentei profissionais de todos os tipos, né? Já convivi com profissionais de todos os tipos, querendo
se aproveitar de situações, e aí tu era um jovem lá e tu queria falar com um figurão e dizer, olha, não é bem assim, não pode ser assim, entende? Tu pode construir a tua imagem pela tua capacidade, mostrando o teu talento, quem tu é, mas forçar situações, pagar a mídia, etc, não, entendeu? Então, às vezes, eu criava alguns conflitos, né? Mas que eu acho que essa é a parte polêmica, entendeu? Quando o profissional, ele ultrapassa o limiar do bom senso, no meu modo de ver. Na questão da medicina, eu concordo com o Rogério, e na questão da medicina, o conselho, ele é muito rigoroso em relação a isso, né? Cada conselho regulamenta a profissão que representa, e o CFM, ele traz, né, ele tem normativas específicas que regulamentam a publicidade em medicina, né? E claro, não tem como se falar hoje em publicidade em medicina sem falar nas redes sociais, né? Como o colega trouxe ali, a publicidade hoje não se faz como há 30 anos atrás, né? Há 30 anos atrás, se tu quisesse divulgar teu consultório, tinha um livrão que se chamava Páginas Amarelas, né? Estava ali o nome do médico, que tu procurava o pediatra, o gineco, né? E entrava em contato. E se tu quisesse um destaque maior, tu tinha que pagar, né? Aí então tinha aqueles destaques que tu pagava, né? E ali então as pessoas te encontravam. Mas todos os profissionais de todas as áreas da mesma forma. Né? O que hoje, claro, não tem como fugir da publicidade digital e a publicidade em saúde, ela é fundamental, né? E eu sempre trago como exemplo a questão das campanhas, a campanha da vacinação, o controle do diabetes, né, a hipertensão. E a publicidade médica, ela tem que ser dessa forma, né? Ela é essencial para levar informação importante sobre os cuidados pessoais, enfim, esse tem que ser o espírito da propaganda médica, levar informação à população, né? Então, aqueles excessos, a falta de bom senso, o desrespeito ao decoro da profissão, tudo isso tem que ser muito cuidado, porque com o advento das redes sociais, isso vai ficar para sempre. Exatamente. Né? O médico vai ficar exposto para sempre ali, né? Então, ele tem sim que seguir a cartilha do conselho, ele tem sim que tomar esse cuidado. Então, aí o que se torna polêmico? Mas todo mundo faz. Bom, o certo vai ser sempre o certo, mesmo que ninguém faça, né? E o errado vai ser sempre errado, mesmo que todo mundo faça, né? Então, assim, se tem regras, né? O Conselho de Medicina, por exemplo, veda a autopromoção, o sensacionalismo. Se tu vai num programa de televisão, tu vai falar sobre saúde, tu vai levar conteúdo informativo, educativo, né? Tu não vai dar o celular, a minha clínica em tal lugar, vem aqui consultar comigo. Isso vai vir naturalmente. Uma consequência. Né? Uma consequência, exatamente. E o curioso é que são duas inversões de valores, né? Primeiro, que a impressão que eu tenho é que o médico agora primeiro quer aparecer como médico e depois como promotor da saúde. E segundo, que primeiro o médico ele incorre numa infração ética para depois ler o Código de Ética Médica. Olha, eu tenho dúvidas, seria até interessante uma pesquisa sobre de quantos médicos leram o Código de Ética Médica durante a faculdade. Isso era uma coisa importante, assim, eu até queria trazer isso também, porque realmente, assim, a gurizada sai da faculdade sem conhecer o Código de Ética. A gurizada sai da faculdade sem conhecer publicidade médica. Eles são blogueirinhos, né? Eles estão ali fazendo, enfim, dançando funk e nada contra, mas... um certo exagero com estetoscópio pendurado no pescoço, sabe? Com o jaleco, com o nome do... Não dá, médico não pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, realmente deveria haver, eu penso, né? Que deveria haver, de repente, na faculdade de medicina, uma cadeira que trouxesse informações a respeito do direito médico, conscientizasse, né, essa gurizada, para que já quando entrasse na faculdade, na vida profissional, já tivesse essas informações, né? Muitas infrações seriam evitadas, né?
Eu acho que tem todo um contexto anterior a isso, né? O doutor Vinícius deve ver isso no passado também. Ser médico, né? Tem toda uma pressão, tem toda uma família, tem todo um contexto social. E aí, quando tu entra, tu te forma, aí tu tem que, ou vai fazer a residência, ou vai para o mercado de trabalho, tem a pressão do sucesso. Né, a pressão ou de ter que pagar a conta, ou sei lá o quê, e aí queimar etapas, né? Então eu sempre digo, cara, tu tem que construir uma carreira, né? Tu não vai, tu tá 5 anos formado e tu já quer disputar com quem tá há 30 no mercado. Não, entendeu? Tem etapas para serem percorridas, mas isso é difícil às vezes de conseguir convencer a pessoa, né? De, olha, vamos devagar, vamos consolidar. Ah, não, mas se eu quero... Cara, tu vai botar lá, vai gastar 10 mil em publicidade, em Facebook, Instagram, não sei o que, patrocinado. No momento que tu parar de fazer isso, tu vai perder. Exatamente. Vai acabar perdendo com o tempo. Então tu tem que construir isso para que eu diga, olha, eu fui, consultei, me tratei, aquele médico é muito bom. O boca a boca, né? Não. Que eu acho que é a grande ferramenta. Então tu tem que construir, eu sempre digo, é muito mais fácil tu fidelizar e transformar o teu cliente, o teu paciente num grande promotor do teu trabalho do que qualquer dinheiro que tu vai pagar em mídia, entende? Porque esse vai te dar a credibilidade, ele vai te vender como a tua excelência de trabalho, né? Então, realmente a gurizada sai a milhão e quer no camarote. A impressão que eu tenho é que não se tem um pensamento de 5, 10 anos no futuro. Não se sabe onde quer chegar. O que você quer alcançar tendo, sei lá, 50 mil seguidores? Não, mas não é bom ter 50 mil seguidores. Eu quero porque é bom, exatamente o que vocês falaram, né? E de novo, é outra inversão. Pega qualquer médico antigo, sabe, que tem um consultório consolidado, que teve uma carreira extraordinária. O que eles tinham? Pacientes fidelizados. Como é que eles tinham isso? Prestando bom atendimento. A medicina não mudou, a medicina ainda é a mesma, né? A gente que está tentando enxergar ela por outra ótica é muitas vezes errada, né? Por isso a importância, né, do conselho e das normativas do conselho, né? Porque um profissional sem qualquer fiscalização, ele pode vir a atuar sem limites, né? E acabar colocando a vida das pessoas em risco e se colocando em risco de sofrer processos perante o conselho, ações indenizatórias, né? E a relação médico-paciente, ela não pode ser comercializada desse jeito. O médico pode e deve estar nas redes sociais, mas ele tem que ter cuidado com isso, né? Exatamente porque essa relação médico-paciente é uma relação sensível, uma relação privada. E a gente sabe que as redes sociais são uma boa ferramenta, né, com custo baixo para a divulgação dos serviços, e tem que se utilizar essa ferramenta, mas de maneira correta, de maneira ética, né, seguindo os regulamentos do conselho, exatamente para isso, para evitar de se vir a sofrer consequências depois, né? A publicidade médica, ela tem que abordar conteúdos exclusivamente educativos e informativos sobre a saúde. E o médico tem que respeitar a publicidade médica de acordo com as normas do conselho. Exatamente por isso, porque, né, corre o risco de sofrer processo ético e ação indenizatória, né? E a gente sabe que o CREMESP vem caçando médicos em razão de publicidade médica indevida e que o TJ de São Paulo vem confirmando as cassações. É difícil reverter isso, né? Então são questões assim que a gente tem que alertar a gurizada, tem que alertar os médicos jovens, porque é cada vez mais importante, né? A comunicação, né? E isso não é diferente na medicina. Eu tenho vários episódios nessa minha longa história aí de momentos assim bem pontuais, né? E para ver como a importância da divulgação da informação, na Santa Casa foi se fazer a primeira campanha de combate ao câncer de próstata na época, né? E aí tinha toda a questão da virilidade do homem, não sei o que, barará. E aí
de como é que nós vamos abordar, como é que nós vamos levar essa informação, né, para a comunidade. Sentamos com os médicos, com os urologistas lá, os médicos que iam fazer o processo, de olha, não vamos fazer piadinha, não tem que fazer essa, sabe, e tem que ser sério, inclusive na hora de atender, da brincadeira, tem que acabar com isso, não pode perpetuar essas coisas. E aí fizemos uma reunião com os jornalistas, com a mídia na época, e disse, olha, vocês têm que nos ajudar a mudar isso, porque não pode continuar dessa forma. E aí eu me lembro que se fez um screening, fez assim, se atendeu 500, 800 pessoas em 2 ou 3 dias na Santa Casa, se diagnosticou uns 15 a 20 pessoas com câncer inicial, ou já com câncer mais avançado, né? Que não iam ter acesso, que não iam, nunca iam sobrecarregar o sistema, aquela cadeia que a gente sabe, né? E aquilo foi tão positivo, né? Que depois, todos os anos, continuou se fazendo, mas aí eles entenderam a importância da comunicação, da forma de pegar um tema difícil de tratar, porque tem muito preconceito ainda, infelizmente, né? E acabaram perpetuando essa. E aí depois se migrou para outras áreas dentro da Santa Casa. Então, se começou esse trabalho de formiguinha. Mas, olha, da importância da comunicação, da forma, da linguagem, porque tu vai levar um médico para dar uma entrevista, ele tem que dizer, cara, tu tem que saber para quem tu tá falando. Tu não tá falando para os teus pares. Tu tem que saber te comunicar. Tem que saber transformar essa informação numa linguagem entendível, né? Então, esse é todo um processo, né, na comunicação que hoje já está muito melhor, né? Já tem as pessoas estão bem mais preparadas, né? E o que eu vejo hoje, né, de dificuldade, de problemas, na concorrência das redes sociais, das mídias, etc., de todo mundo saber de tudo que é assunto, entendeu? Exato. E o copiar aqui, copiar ali, botar criar um site de Viva Bem, saúde, não sei o quê, e aí bota informação. Aí sempre quando me perguntam, né, tá, mas e aí, Rogério, tu confia naquela informação? A informação de que é da área da cardiologia. Eu só confio na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu só confio na informação vinda da Sociedade Brasileira de Urologia. Cara, essa é a fonte que tem que ser a fonte fidedigna, e tem que buscar essa informação. Tudo bem, é o médico, o filiado que está dando informação, ok, mas checa lá, vê se está tudo certo. Então, o consumidor também que tem que ter critério, entendeu? Ele também tem que ser um fiscal da informação, senão daqui a pouco tu tá disseminando fake news aí à torto e direito, é o que prejudica todo mundo, né? Isso é um tema muito interessante, porque passa por uma transformação cultural, né? Que eu vejo que aos poucos está acontecendo no nosso tema de saúde. Teve um certo movimento de aceleração agora durante a pandemia, que é o paciente ser mais autorresponsável, né? Ele ter noção da sua responsabilidade com a própria saúde, e a gente viu isso, né, durante a pandemia, diversas ferramentas de comunicação que incentivaram isso, né? Use máscara, mantenha distanciamento, tudo isso que a gente viu. Isso passa por um processo de reconhecimento do paciente, a gente entender, olha, eu também sou responsável pela minha saúde, pela saúde dos próximos, e a referência normalmente ainda é o médico, né? O médico é uma referência em termos de comportamentos em saúde pública, em termos de prevenção de doenças. Eu digo ainda porque eu sinto que a gente está passando por uma banalização da figura do médico como referência profissional, que passa por diversos pontos, que então é muito legal de conversar, mas passa por diversos pontos, e essa banalização faz com que
não é que os questionamentos sejam ruins, é ótimo que se questione, e eu adoro quando o paciente fala, doutor, eu olhei no Google, isso é fantástico, quer dizer que ele tomou propriedade do assunto, foi atrás e veio com questionamento, isso é fantástico, isso constrói uma relação, permite o avanço justamente da ciência, da relação médico-paciente, que é o que a gente quer, né? Só que isso tudo tem sido prejudicado por um sintoma de ansiedade, um momento que a gente vive, né, de busca por soluções rápidas, soluções fáceis, soluções instantâneas, e uma facilidade, parece que uma predisposição ao julgamento que é incrível. A prova agora agora as pessoas querem escolher o tipo de vacina, querem questionar absolutamente qualquer tratamento que exista. Isso é bom, mas tem que ser com uma ponderação no sentido de eu tenho que ter a flexibilidade de entender que existe alguém do outro lado que estudou, que se preparou, que está capacitado, e não é porque nós estamos passando por algum tipo de momento de banalização que eu não tenho que respeitar. Eu concordo, doutor Vinícius. Essa questão da relação médico, de uma boa relação médico-paciente, ela é fundamental, ela é importantíssima, até para que o paciente consiga aderir ao tratamento. A partir do momento em que o paciente confia no médico, tem certeza que o médico é detentor do conhecimento, é detentor da técnica, né, que o médico ouve o paciente, que ele, enfim, presta atenção no paciente, o paciente se sente acolhido, a chance de uma adesão maior, de um resultado melhor é muito maior. O médico ele tem uma profissão social relevantíssima. Ele tem a formação técnica. E aos olhos da população, o médico ainda tem o dom de salvar uma vida, né? De recuperar uma saúde. E isso não pode ser perdido. Sabe por que eu trago isso da relação médico-paciente, doutor? Desculpa interromper. Mas é porque o que me preocupa, tá? E o que eu acho que, longe de mim ser a pessoa que deve trazer as soluções, mas acho que a gente tem que aproveitar esse momento com pessoas que entendem da área. O que o médico pode ou não pode postar? Entende? O que ele pode colocar na rede social? Ele pode colocar foto do paciente, ele pode colocar antes e depois, ele pode prometer resultado, ele pode tirar foto do dia a dia do trabalho. É interessante aí, Rogério, por favor, nos ajude a entender também. É interessante que ele coloque um pouco da vida pessoal, que ele coloque, de repente, ele bebendo um vinho, tomando uma cerveja, fazendo uma atividade física. Nos ajudem a traçar essa linha que deve ser muito tênue entre o que pode e o que não pode. Tem, como a doutora Gisele falou, tem todo um regramento, né? Esse regramento tem que ser a cartilha a ser seguida, tá? Mas aqui tem a questão do bom senso, né? Por exemplo, saiu um artigo na Lancet sobre a importância do vinho, os benefícios do vinho de forma moderada, etc, etc. Se o médico quiser botar uma foto, aí vamos ver se ele quiser publicar esse artigo, diz, olha, eu tomo um cálice de vinho por dia ou por noite, ou eventualmente eu bebo socialmente, e eu acho que esse artigo é interessante para quem... Cara, eu não vejo, dependendo do texto, eu não vejo isso um problema, entendeu? Agora, eu sei legalmente, mas ele tá trazendo um artigo científico que fala sobre uma questão específica. Ele está tentando aproximar a realidade profissional do dia a dia. Exatamente, eu acho assim, aquela questão do médico Deus num ser comum, social, igual aos outros, né? Que eu acho que isso também os médicos têm que também desenvolver, né? Isso aí é uma pequena crítica, desculpe. Não, assim, por favor, critique à vontade. Eu acho que assim, ninguém é melhor do que ninguém. Meu pai sempre dizia isso. Ninguém é melhor que ninguém. Sempre tu tem que pedir com licença e dizer muito obrigado, sorriso no rosto. Isso nunca as portas se fecharão para ti. Trata todo mundo bem e de uma forma igualitária. Eu acho que isso, talvez o pecado dessa questão está lá na formação médica. Eu assisti 2 ou 3 aulas inaugurais e eu fiquei abismado com
com a forma que foi feita que vocês são a nata da sociedade, aqui vocês são os melhores, vocês são... Cara, tu tá falando para um menino de 18 anos, 19 anos, 20 anos que tu é superior, entende? Como é que tu vai formar a cabeça desse rapaz, né? Se ele tiver alguma dificuldade, ele não vai conseguir absorver aquilo. Não é bem assim, né? Eu tô no momento, eu cheguei numa universidade federal, que é uma dificuldade, então isso vai desencadeando todo um processo. Mas hoje, com as redes sociais, o que eu vejo, né? Eu tenho dezenas e dezenas de médicos amigos, eles colocam fotos dos seus hobbies, né? Eu gosto de passear de moto, eu viajo, eu ando de lancha, eu não sei o quê, eu adoro pescar, né? Então, escrever, eu ler. Então, eu acho que essa forma de te deixar mais humano, eu acho que é a melhor forma de tu te vender para a comunidade. Mas eu acho que isso não interfere na questão de vai dar mais cliente ou menos cliente. Vai fidelizar o teu cliente. Vai te humanizar perante o teu cliente, né? Eu acho. Sabe que, Rogério, assim, a doutora Gisela já me conhece, sabe que eu falo isso abertamente. Eu já falei isso aqui em outras gravações nossas. Mas a formação médica, para mim, tá, ela busca, tá, ela às vezes tendencia a formar um médico extremamente arrogante e ególatra. Por quê? Porque esse flerte com o divino, né, que é esse flerte com o divino de salvar a vida de alguém, curar uma mazela, isso é um poder grande demais, né? É uma responsabilidade grande demais. E como bem dissesse, assim, a gente, quando entra na faculdade, eu entrei com exatamente isso, com 18 anos. A gente não tem, tirando poucas exceções, a capacidade cultural e emocional para lidar com essa responsabilidade de melhorar a vida de alguém, né? E eu noto que essa aproximação ao humano, né, ao normal, acaba se refletindo nisso, nos perfis profissionais. Que antes, né, ainda tem, mas antes, e é óbvio que vocês devem saber isso melhor do que eu, tinha, por exemplo, o Vinícius de Souza, tá? Perfil do Vinícius de Souza, perfil pessoal, escrito lá embaixo. Daí é o Vinícius de Souza lá, fazendo exercício com cachorro. Doutor Vinícius de Souza, que é um perfil separado, que é só daí falando de medicina, desse mundo, desse Olimpo, né? E é exatamente o contrário, né? Ele é o paciente. Tu não deixa de ser o Vinícius que passeia de carro do cachorro para quando chega no consultório tu muda de personalidade? Não, foi o mesmo. Mas é difícil, isso é difícil, é bem difícil. Tem uma história que eu vou contar para vocês muito engraçada, que aconteceu na época da Santa Casa, com a paciente do primeiro transplante de fígado do Rio Grande do Sul, né? Foi um sucesso, a Marilene, né? Foi o primeiro. E a gente, como virou ela uma mega star da mídia, por ser a primeira, não sei o quê, eu tive uma relação muito próxima dela, do marido e de tudo mais, né? E aí, alguns anos depois, ela engravidou. Completamente contraindicado, né, em função da época, isso, sei lá, foi 91, 92, não me lembro, não, um pouquinho mais. E aí ela teve um filho. Aí ela botou o nome do filho, acho que era, botou o nome de Luiz Rogério. Aí os médicos chegaram para mim e falaram, como que ela botou um segundo nome e ela disse que era em homenagem. Olha lá. Aí eu fui para Cambridge, eu estudei, mas é uma brincadeira, né? Mas a relação que tu constrói com as pessoas, entendeu? Né? Isso é muito importante. Estou contando isso como um fato que aconteceu. Sim. E os médicos também estavam brincando com essa situação, né? Porque eles são pessoas fantásticas. Eu fiquei filmando 14 horas com uma câmera pesada esse transplante e me orgulho muito disso, né? E eles ficaram 11 horas, eles não saíram do lugar 11 horas parados operando, né? São pessoas maravilhosas aí que eu adoro muito, que eu vou até citar o Dr. Guido Cantizani, né? É o chefe da equipe. E
Então eles brincavam com isso, né? Mas ele, por exemplo, era uma pessoa que nunca gostava de dar entrevista. Ele não era o perfil dele, mas ele era um super médico, um primeira linha, mas não era o perfil dele, não era o da mídia. Enquanto tu tinha outros que adoravam, que precisavam, talvez, da mídia. Mas o que eu queria dizer com isso, né? Tu imagina então um médico que tem o dia a dia, que está lá com a família, claro, a família vai endeusar essa pessoa, né? Ele vai criar esse vínculo e vai fazendo bem pro ego do médico. E se ele não souber trabalhar isso, ele pode, a questão da arrogância, do egocentrismo, etc. E aí quando daqui a pouco tu precisa valorizar isso, aí daí tu, eu vou investir em publicidade, em mídia e não sei o quê. E se tu não tiver bom senso, volta a questão do bom senso, aí é muito difícil de trabalhar com um profissional assim, entendeu? Pois é. Então, por isso é tão importante, né, uma boa relação médico-paciente, né? Trazendo essa questão, assim, aproveitando que tu trouxe essa questão da filmagem do transplante de fígado, né? Para fins científicos, isso é perfeitamente autorizado, né, pelo conselho. Agora, para fins de publicidade, tu tirar fotografia dentro de um centro obstétrico, dentro de um centro cirúrgico, tu postar com jaleco, com estetoscópio, doutor, isso não pode. Médico não pode fazer esse tipo de coisa. Médico a publicidade médica, ela tem que ser de cunho educativo, informativo, científico, e não mera propaganda, mera divulgação, né? Enfim, memes. O médico não pode fazer esse tipo de coisa. O conselho veda esse tipo de comportamento, né, nas publicidades médicas. E é muito difícil, assim, tu tem que tomar muito cuidado com o teu perfil pessoal, né, e com o teu perfil médico, porque, querendo ou não, aos olhos da sociedade, o médico continua tendo uma relevância, ele continua tendo uma certa importância, né, mas aí a gente tem que ter cuidado com esse comportamento, principalmente dessa gurizada mais jovem, né, que enfim, que muitas vezes a gente vê nas redes sociais que não respeitam o decoro da profissão e acabam cometendo infrações éticas ali, tipo tirar fotografia do antes e depois, fotografar um bebê na UTI neonatal, fotografar um parto, né, fotografar um procedimento que está sendo feito ou que já foi feito, usando isso como com aquele sensacionalismo todo, né, usando de, enfim, programas televisivos. A gente teve um caso de um médico que fez uma cirurgia pelo Instagram. Então, esse tipo de coisa acaba, assim, maculando a imagem do profissional, né? E acaba maculando. E não pode, o médico não pode fazer esse tipo de coisa. A publicidade médica, obrigatoriamente, ela tem que ter cunho educativo, informativo e científico. Aí, com essa publicidade médica, sim que tu vai angariar clientela pro teu consultório, porque as pessoas vão ver a tua seriedade, né? Vão ver que tu tem conhecimento técnico, vão manter aquele respeito que precisa manter para se ter uma boa relação médico-paciente, para se ter confiança no profissional, para aderir ao tratamento, né? É importante, sim, o médico tem que preservar essa relevância que ele ainda tem na sociedade, não endeusando, não como se morasse no Olimpo, mas pelo conhecimento técnico, né? Pelos anos de estudo, pelo treinamento, pela preparação, para dar conta das necessidades ali do paciente do dia a dia. E querendo ou não, aos olhos da população, realmente o médico ainda tem o dom de salvar vidas. Não aquela coisa endeusada como tinha lá antes no julgamento do juramento de Hipócrates, lá quando a figura do médico era uma coisa, né, mística, endeusada. Não, o médico, o homem, ser humano, um igual, mas que estudou, que detém o conhecimento, que detém a técnica, né? Que para que eu fique boa, eu tenho que respeitar e confiar, né, para que o meu tratamento dê certo. Então, assim, é importante o médico ter cuidado com a imagem, né? Toda vez que ele estiver usando o jaleco, que ele estiver usando o estetoscópio, que ele trouxer à tona o CRM dele, ou eu sou médico, ele tem que tomar muito cuidado. Nós tivemos um caso aqui em Porto Alegre de um médico que se recusou a soltar o bafômetro.
E ele disse, eu sou médico, eu não vou soprar isso, né? Respondeu o processo do conselho. Ele era um motorista, ele tinha que ter dito, eu não quero soprar, eu me recuso, eu tenho direito, eu não vou soprar. Eu sou um motorista, parei numa blitz, ali eu sou um motorista. Mas ele invocou o CRM, ele invocou o conhecimento técnico, ele foi parar no conselho. Sabe? Então, assim, tem que ter esse discernimento. Essa é a minha rede social, né? O doutor Vinícius de Souza. Bom, essa é a minha rede social, então eu fumo, eu tomo meu uísque, eu bebo, eu vou à praia, eu corro com meu cachorro. Enfim, é a minha vida pessoal, né? Meu CRM não pode entrar ali de jeito nenhum, né? Então, assim, esse cuidado a gurizada tem que ter. Enfim, para respeitar, né, as normativas do conselho que está aí regulamentando o exercício da profissão com um lastro legal, né? A Lei 3268, que é a lei que concede ao conselho autonomia e autoridade para regulamentar o exercício da medicina. Pois é, essa medicina hipocrática, né, que a gente fala, eu sou um grande defensor assim, da medicina hipocrática revisitada, né? Que é a do juramento que a gente lê, é o trato com o paciente, é a relação médico-paciente, é o respeito ao decoro da profissão e a figura do médico como uma profissão respeitada desde que faça por merecer, né? Só que existe uma linha que eu concordo muito, que é o fim dessa medicina paternalista, né? Que é essa medicina justamente que acha que é dona do conhecimento, detentora do conhecimento, e por isso o paciente nunca tem razão. Isso é algo cada vez menos comum, né? Mas ainda é algo que existe. E eu sei que aqui parece que a gente está só falando mal de médico. Não, muito pelo contrário. Inclusive eu sou. É porque a gente tem que colocar os dedos nessas feridas dos dois lados. Tanto do lado do médico, quanto... E aí é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque essa transformação de rede social, generalizado de uma forma bem direta, ela passa por tudo. Passa pelo médico, passa pelo paciente, mas passa também pelos conselhos ou pelas legislações que tomam conta, né, de cuidar desse tema. E vocês não acham que também falta aí, de novo, olha assim, para deixar bem claro mesmo, meus conflitos de interesses. Eu dentro da fundação, participo da cadeira de ética médica, eu dou aulas relacionadas à ética médica, eu participo do Conselho Federal de Medicina, então meus conflitos de interesse. Mas será que nós não deveríamos também olhar um olhar revisional para como nós estamos tratando publicidade médica? Teve uma evolução bem grande nos últimos anos, foi na relação com os laboratórios, né? Com a questão da questão dos eventos médicos, da publicidade médica, da relação médico-laboratório, né? Porque acabava, né? Eu organizei dezenas de congressos e aquilo era o caminho, era o momento de encontro que os laboratórios poderiam apresentar melhor o seu produto para a clientela, etc, etc. Eu acho que esse já foi uma evolução na questão da relação médico-paciente e na publicidade também em função pega uma revista Veja há 20 anos atrás e pega uma revista Veja agora. Né? Não sei se está circulando mais a Veja, mas eu peguei o exemplo. Mas como era a publicidade, e mesmo em TV, né? Em TV, rádio e jornal, para agora, né? Mudou muito essa questão do anúncio do medicamento. Mas por que eu digo isso? Porque tu tinha um veículo de comunicação que estava sendo pago através daquela publicidade, e aí ele direcionava as entrevistas, o seu editorial para tal tipo de assunto que interessaria tal segmento, tal médico. Isso era muito comum. Então, essa regulamentação que houve dos anos para cá já melhorou bastante. Eu acho que vai ser cada vez mais difícil, vai ser cada vez mais fácil de provar e contestar e processar, mas vai ser cada vez mais difícil de segurar
necessidade de exposição, porque a gente está cada vez mais exposto. Hoje não tem, a todo momento, um vídeo pode ter lá 1 milhão de views de uma hora para outra, se for postado por alguém que possa, e aí o caos se estabelece, né? Eu não sei se vocês viram um vídeo de um rapaz aqui, acho que não sei se foi aqui em Porto Alegre, acho que foi tomar uma vacina, a vacina do Covid, e ele teve um chilique, passou mal e assim, virou... eu recebi de uma publicação dos Estados Unidos, do site de notícia americano, entende? Então, hoje o mundo está... Tudo vai muito rápido. Muito rápido. Então, eu acho que é difícil de controlar. Tem uma outra questão que é um perigo que está vindo aí, que é esses programas que pegam a tua imagem e te transformam, botam áudio, vídeo no teu rosto e estão te jurando que é tu que está falando, entendeu? E aí, como é que fica o conselho para provar que não era aquilo, que aquilo foi... É tão difícil hoje isso. É uma discussão muito longa e muito complicada que eu vejo aí no futuro. Não é tão simples assim, não. Existe dentro do conselho uma comissão, que é uma comissão que trata das questões de divulgação de assuntos médicos. Essa comissão, ela é estruturada como um departamento dentro do Conselho e que ela pode propor instauração dessas sindicâncias nos casos de infração ao Código de Ética Médica nas questões de publicidade. O que acontece? Como ela é estruturada, ela consegue pesquisar isso, encontrar e fazer uma denúncia de ofício. E isso não é uma coisa, um processo ético não é algo assim efêmero, né? Ele é algo consistente, ele tem fases, né? Investigações. O processo ético dentro do conselho, ele se assemelha a um inquérito policial. Ele tem toda uma investigação até resultar numa punição ou não, né? Então, assim, realmente... Com o advento da internet, a publicidade se tornou quase que difícil de controlar, né? Mas a gente tem que ter claro que a internet não é terra sem lei. A internet ela é muito vista pelo judiciário, é muito vista como campo de atos ilícitos e como campo de provas também, né? Então, assim, o Conselho não tem ideia de esmorecer, de flexibilizar as normativas, pelo contrário, como não conseguem dar conta de fiscalizar toda a publicidade médica, porque é enxugar gelo, né? Não tem como, se atua por provocação das sociedades, se atua sim de ofício, indo atrás, e está chegando a um ponto de se punir de forma exemplar o profissional para tentar coibir ações semelhantes. Né? Então, assim, não tem previsão de uma flexibilização. Muito pelo contrário, tem de um endurecimento. Como eu falei antes ali, o ato médico ele é privativo, ele é sigiloso. Não pode um médico fazer uma lipoaspiração no Instagram. Não pode um médico fazer um parto. É um absurdo que a gente tenha que falar isso, não é? Vocês não acham que é um absurdo que a gente tenha que falar isso? Com certeza, absurdo. O que eu me surpreende, né, que a pessoa é completamente sem... que eu acho que aí é uma seleção natural de quem está do outro lado também, né? Eu acho que se a população que está vendo, se é o público que ele está buscando de convênio ou particular, etc., essa pessoa vai ter um critério, entendeu? E acho que ele vai morrer o tiro vai sair pela culatra, entendeu? O que ele queria ser inovador, não sei o quê, mas não é por aí, entende? A gente tem aquele exemplo, né, que ficou conhecido no país inteiro, o Dr. Bumbum, né? Ele tinha 600 milhões lá de 600 mil seguidores, né? Era mega famoso, né, em todas as redes sociais. Um erro que ele cometeu.
um erro, veio tudo à tona, veio tudo que ele fazia errado. Acabou com a carreira dele, acabou com a vida dele. Então, assim, a internet não é terra sem lei. As coisas ficam ali registradas, ficam ali e servem de prova para o judiciário, né? Então, há que se ter muito cuidado naquilo que tu publica no teu perfil profissional. E até no teu perfil pessoal, porque daqui a pouco tu tem um perfil pessoal e aí tu resolve dançar um funk lá e tira a roupa, por exemplo, né? E aí tá o teu nome completo e as pessoas sabem que tu é médico. Se associarem ao médico, se associarem, olha aí, ó, né? Bêbado, né? Dançando, tirando a roupa, né? É porque a internet, a mesma velocidade que a internet tem para propor inovação, ela tem para julgar. Então, isso a gente vê claramente, né? Para construir e destruir. Rapidinho. Pessoal, olha, muito obrigado mesmo. Acho que é um tema muito interessante que provavelmente nós vamos ter que voltar a falar, porque é muito complexo, né? Está sempre em transformação e muito difícil a gente conseguir passar por tudo que precisa, né? Mas queria agradecer muito a disponibilidade, a participação de vocês. Primeiro, queria dizer uma frase que é a frase mais sincera e a mais hipócrita, que é, na verdade, no começo lá eu menti. Eu falei que eram só duas coisas no nosso pedágio, tem mais um no nosso pedágio. O pedágio final é que quando a gente encerra o nosso programa, quem escolhe a nossa música de encerramento é o convidado. Então vocês têm aí um tempo para escolher, podem escolher duas, podem escolher uma só para a gente encerrar nosso programa com a música de vocês. E nesse meio tempo que vocês pensam, abrir para vocês, caso tenham alguma última consideração, caso queiram deixar contato, Instagram, site, enfim, agora com cuidado que a doutora Gisela está de olho. Eu não conheço o regramento da publicidade, enfim, eu não conheço o jornalismo, né? Eu tenho uma sobrinha fazendo jornalismo, mas eu não conheço, né? Então eu não vou poder controlar muito o Rogério, né? Não, mas uma música... Fala. Não, eu só queria dizer assim, que é interessante a gente também olhar o que é feito no resto do mundo, entendeu? Em termos de regramento de comunicação e de publicidade nos outros países do mundo. Eu acho que é interessante ter esse filtro também, esse olhar para fora do nosso país também. Tem alguma rede social que queira deixar, Rogério? Algum contato, alguma coisa? Não, acho que procurando pelo meu nome aí, vocês vão me achar aí nas redes sociais, e o meu sobrenome aí é a porta de entrada aí pro Instagram e tudo mais. Mas a música eu vou deixar a doutora Gisele primeiro. Vocês vão... Eu tô Essa é a parte mais difícil. A gente fala de temas complexos, coisas difíceis, complicadas, mas na música todo mundo trava. É um negócio incrível. Eu gosto muito de Queen, né? Então eu deixo aberto aí o que quiserem tocar do Queen aí, tá bom pra mim. Ótimo. Então, como eu acredito, né? Eu sou uma pessoa que tem muita esperança, assim, de coisas boas, de melhora, né? E a gente está passando por esse momento aí de pandemia. Eu acredito que a gente vai sair dessa e as coisas vão ficar bem, né? Então, a música que eu gostaria de encerrar é a música do Ayrton Senna no final. Essa aí não tem como não ficar feliz, né? Tempo bom. Muito bom. Então tá. Essa edição do Hipocast Saúde com Liberdade teve as participações da advogada Gisela Castro e do jornalista Rogério Beidac. O Hipocast Saúde com Liberdade é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Ele é produzido e editado pela nossa Renatinha, pelo Cristiano Oliveira e pelo Flávio Valente. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.